Wang Lin era um feio, nojento, inútil, solitário perdedor que despertou os poderes imortais de Deus para manipular o tempo e o espaço, até mesmo saindo do útero de sua mãe quando nasceu. No entanto, a única coisa com que ele se importava eram os noodles ramen. Então, quando um sapo gigante invadiu sua cidade e o fez derrubar seu ramen, Wang obliterou a calamidade de classe S com um único golpe, mas manteve suas habilidades em segredo para parecer comum. No seu primeiro dia de escola, 2 dos alunos mais velhos o intimidaram por ter o menor valor de força e disseram-lhe para entregar todo o dinheiro que tinha nos bolsos. Do nada, no entanto, uma rajada de fogo derrubou os valentões, e a garota mais bonita da escola, Sun Hong, desceu voando e fez os valentões fugirem de medo. Quando eles se foram, ela tenta dizer a Wang que sempre o protegerá. What did he say? Mais tarde naquele dia, o diretor apareceu diante de todos para começar o exame de admissão para determinar o poder de força espiritual deles, com os que obtiverem as pontuações mais altas entrando na classe de elite. Um perdedor feio chamado Ushuan foi o primeiro a se apresentar, e quando entrou e viu o sapo gigante à sua frente, ele caiu para trás. Esta era a encarnação do sapo que Wang derrotou todos aqueles anos atrás. Mas quando o cara socou o sapo, ele percebeu que seu rosto feio nunca poderia ter sido o protagonista. Um por um, cada estudante foi aplaudido, até que Chen Chao apareceu e liberou os poderes dormentes em seu punho, antes de ser derrubado, alcançando uma pontuação acima de 900 e entrando na classe de elite. Quando chegou a vez de Sun Hong, ela correu em direção ao sapo e conseguiu socá-lo para longe, tornando-se a primeira estudante a alcançar uma pontuação acima de 2000. Wang foi o último aluno a se apresentar, e queria tentar esconder seus verdadeiros poderes para que todos pensassem que ele era normal. Mas assim que ele pisou na água, o sapo ouviu a música de fundo e lembrou exatamente o que aconteceu naquele dia. Quando o líder dos magos tentou atacar, ele o afastou com um tapa e veio para queimá-lo até as cinzas. Mas naquele momento, Wang começou a caminhar em direção ao sapo, e apenas com o contragolpe do vento de seu chute, ele conseguiu deixar o sapo inconsciente por incomodá-lo enquanto comia macarrão. Ouvindo aquela mesma música de fundo novamente, Wang fingiu se esforçar, mas assim que chegou perto o suficiente, a energia de seus braços mal se movendo destruiu o sinal. E todos viram que o sapo estava nocauteado, com a pontuação de Wang sendo alta demais para a tela exibir. No entanto, ele nem tocou no sapo, e quando o sapo começou a se desintegrar, Sun percebeu que algo estava errado, e Wang notou que ele estava fingindo de morto para evitar sentir sua dor. O examinador o parabenizou por ter sido admitido na turma da elite, e quando a primeira aula começou, o professor mostrou a eles os espíritos que eles trarão de outras dimensões usando seu nível de força. Chen decidiu exibir seus poderes. Depois que todos zombaram dele, Sun convocou um cachorro de rua, mas se perguntou quanta energia ela precisaria para uma verdadeira besta espiritual. O professor se perguntou por que o solitário de Wang estava apenas se lamentando no canto, então ele decidiu tentar também. Mas quando ele sentiu todos os alienígenas ao seu redor, uma grande explosão ocorreu, e o sapo do exame se perguntou por que estava vendo seu rosto feio novamente. Para salvar a todos, o professor lançou o cachorro de Sun em direção ao sapo, transformando-o em um filhote, e Sun perguntou se ele gostava de manteiga de amendoim. No entanto, Wang sabia como isso terminaria, e tentou sair da aula discretamente. Afinal, ele esteve sozinho a vida toda, porque mesmo quando seu pai esperava ele nascer, viu a enfermeira saindo da sala de parto explodida em lágrimas. No entanto, seu filho não estava morto, e ele viu Wang sair do útero de sua mãe como um Giga Chad. Todos os dias ele se sentava e lia a mente de seus pais enquanto eles mentiam constantemente um para o outro e o incomodavam com todas as suas discussões. Então, para salvar o casamento deles, ele usou suas infinitas células cerebrais para pensar em todos os bilhões de desfechos neste mundo e decidiu fazer xixi na frente deles. Foi assim que seu xixi salvou o casamento de seus pais, e com o passar dos dias, ele foi capaz de manipular a própria gravidade. Mas aos 6 anos de idade, ele já havia adquirido a habilidade de destruir monstros de nível calamidade. Então seu pai começou a fazer experimentos nele até desenvolver um selo secreto para esconder os poderes ilimitados de Wang. Mas mesmo assim, não foi suficiente para evitar que ele quase quebrasse a tigela apenas tocando-a. Então sua mãe constantemente lhe dava suas esferas douradas para suprimir seus poderes espirituais. E embora seus pais o amassem, eles desejavam encontrar uma maneira de ajudá-lo a viver uma vida comum. Porque mesmo para coisas simples como soprar suas velas, ele incendiava toda a casa. E quando tinha 10 anos, seus amigos quase o tocando os derrubou todos. No entanto, pela primeira vez em 10 anos, ele percebeu que seus pais estavam realmente lutando para lhe dar uma boa vida. Então, até encontrarem uma maneira de suprimir seus poderes, ele decidiu evitar qualquer coisa que agitasse suas emoções, exceto o macarrão ramen. Na escola, ele viu que ramen estava em promoção hoje,
e um homem aleatório comprou a loja inteira, dizendo que daria tudo o que quisessem desde que votassem em Sun como presidente. Todos os caras ficaram irritados que ela se rebaixaria tanto por alguns votos, mas Wang disse a ela que daria 5 de seus votos pelos 5 pacotes de ramen, e ela se perguntou por que o feio dele era o único a ajudá-la. Depois de receber os noodles, todos os outros caras perceberam que poderiam conseguir comida de graça apenas votando nela, mas Chen jurou que iria derrotá-la. Vendo como todos caíram na armadilha dela, ela lançou sua arte de sedução para controlar as mentes de todos, mas percebeu que Wang estava ausente entre eles. A única coisa que restou foi sua pílula dourada, pois ele queria retribuir os noodles que ela lhe deu. Quando a aula começou, Sun notou que Wang ainda estava imune ao seu feitiço. Mesmo depois de tentar dominá-lo, ele se perguntou se ela conseguiu a pílula. Ao sinalizar para que ela devolvesse a pílula dourada, ela pensou que ele queria que ela comesse sua bonita bola redonda. Então ela decidiu comer para aumentar seus poderes. Naquele momento, ele percebeu que ela estava ferrada, e seu corpo começou a parecer que havia caído do céu. O feitiço de sedução se desfez de todos, e a professora chamou Sun para subir e demonstrar sua arte de sedução. Mas, enquanto ela caminhava para frente, escorregou em uma lata e quase caiu, mas Wang teve que mostrar que ele era o protagonista deste anime. No entanto, ele não era um bobo e simplesmente deixou o corpo dela cair no chão, quebrando o feitiço de sedução de todos. Antes da aula terminar, o professor anunciou que Chen era o presidente do ano deles, e, enquanto Wang se afastava, ele sabia que aqueles gestos eram definitivamente uma técnica secreta para liberar algumas habilidades poderosas. Mais tarde naquela noite, Sun se perguntou por que o feio do Wang destruiu seu feitiço depois de apoiá-la na loja, mas desejou que ele já saísse de sua mente. Na manhã seguinte, Chen trouxe seu caldeirão gigante para o teste de refinaria de pílulas, e pensou que Sun definitivamente se encantaria com seu caldeirão gigante. No entanto, sua amiga sabia que ele estava definitivamente compensando algo, e quando ela chegou em sua limusine, de alguma forma tinha uma banda inteira serenando sua entrada junto com 30 guarda-costas. Com um único olhar, Wang viu que ela tinha sido seduzida por ele, então usou toda a sua energia Giga Chad para se aproximar e acariciar o rosto dela, mas ele quebrou todas as leis da física e eliminou o efeito de status da realidade. Eles se perguntaram se esse era o novo método do Guru Red Pill que ele estava praticando, e Sun atingiu o clímax depois que o Riz Lord destruiu sua capacidade de ficar de pé. Na aula daquele dia, o professor acelerou o processo de criar uma pílula dourada, mas nenhum dos alunos sabia como iriam passar nessa aula. Chen começou a cavar a terra onde iria enterrar Wang, enquanto Wang simplesmente usou micro-ondas para refinar o minério. Hao se perguntou como ele iria competir, mas mostrou seu próprio forno mágico. Sun desejou que pudesse ter algo assim um dia, mas depois de dar atenção a outro cara, o caldeirão de Chen explodiu em seu rosto e o bobo fugiu chorando. Assim que ele se foi, o professor lhes disse que esperariam 7 horas até que os minérios fossem refinados, mas após deixarem a aula, o cachorro de Wang estava pronto para devorar o caldeirão de Hao. No entanto, Wang conseguiu impedir antes que algo acontecesse, mas depois que seu sapo pulou pela janela, ele tentou persegui-lo, mas tudo isso fazia parte de seu plano para despistar o feioso. Quando ele se virou, viu que Wang estava bem atrás dele e implorou por misericórdia. Enquanto isso, Chen ainda corria em lágrimas porque não só não conseguia uma garota, mas também sabia que seu pai o executaria por destruir o tesouro sagrado da família e não conseguir o primeiro lugar. Ao mesmo tempo, Wang saiu com o forno de Hao, mas Hao se perguntou por que ele estava tentando roubá-lo e apontou sua arma de paintball para ele. Wang disse que não estava procurando confusão, mas Hao disse para ele explicar o que estava fazendo antes de enviá-lo para outro mundo Isekai. Nesse momento, a mente de Chen desmoronou e ele viu a maneira como Sun correu em direção ao seu novo papai. Os demônios dentro dele irromperam, chamando-o de perdedor patético e inútil. Quando sua paixão se afastou com Wang, Chen ficou determinado a eliminar o mal que os separava. Hao disse que era o fim para seu rosto inútil e disparou sua arma venenosa, mas Wang desviou no último instante e Chen engoliu todo o líquido pegajoso de Hao. Hao começou a gritar porque ele não disse sem intenção homossexual. Eles tentaram arrastar seu corpo de volta para o quarto e se perguntaram se ele sobreviveria a beber todo aquele veneno. Sabendo que poderiam ser expulsos, Hao implorou a Wang para criar um antídoto, então começaram a reunir todos os ingredientes e acenderam seu caldeirão com um temporizador de 4 horas. No entanto, perceberam que o instrutor voltaria em 2 horas, e Frog estava de volta tentando comer o caldeirão. Mas Hao liberou seu selo mágico em Frog para afastá-lo. Quando ele foi verificar se o seu forno estava bem, eles perceberam que o fogo de Frog tinha realmente acelerado o processo, então decidiram colocar Frog de lado e começaram a forçá-lo a liberar seus poderes. Wang se perguntou por que ele estava mantendo esse poder escondido, então Frog disse a ele que seus poderes de manipular linhas do tempo destruiriam o mundo, mas ambos sabiam que poderiam usá-lo a seu favor.
Assim que o antídoto ficou pronto, eles forçaram o pobre cachorrinho a beber o veneno para testar uma pílula nele. Nenhum animal foi ferido na produção deste vídeo, pelo menos nenhum que você deva se importar. Damn! Eles tentaram dar a pílula para Chen, mas Hal começou a ouvir os passos do instrutor. Então ele correu para fora para tentar atrasá-los. No entanto, o professor não estava lidando com suas besteiras. E quando eles entraram na sala, o professor estava pronto para ver se seu forno realmente refinou alguma esfera. Hal implorou para ela não expulsá-lo, mas ela viu que ele realmente tinha refinado uma das esferas, e Hal percebeu que Wang sacrificou sua própria pílula por seu amigo. Mas então, foi a vez dele, e o professor gritou com ele por criar explosivos. Ver como Wang substituiu a esfera de Chen no micro-ondas e sacrificou sua própria nota pelo amigo, fez ele perceber que Wang era o melhor amigo do mundo, mas o que ele não percebeu é que Wang na verdade não fez isso, porque ao lavar o forno, a pílula estava lá o tempo todo, então eles a cozinharam sem que nenhum dos dois soubesse. Seu micro-ondas era tão inútil quanto ele, mas nada era tão inútil quanto o caldeirão carregando Chen, exceto talvez o rosto de Chen. Quando ele acordou, viu que seu forno estava consertado, e Hal disse para ele agradecer a Wang por todo o seu trabalho árduo, iniciando uma amizade entre os dois novos amigos inseparáveis. Quando a escola acabou no dia seguinte, Sun começou a se aproximar de sua presa inútil, feia, nojenta e sem valor, mas em vez de ser a caçadora, ela era na verdade a caçada. Sem hesitar, ela perguntou a Wang se ele queria sair para um encontro amanhã, mas Wang a encarou com a mesma cara sem valor de sempre. Ao mesmo tempo, os caçadores receberam a ordem de atirar em Sun, mas assim que atiraram, Wang desviou seus tiros com um único olhar. Pobre idiota. A professora chamou Wang para fora da sala e ela se perguntou por que ele estava evitando-a. Ao mesmo tempo, os atiradores decidiram recuar sob o comando do chefe, e Frog viu tudo à distância. Sun pensou que Wang disse sim ao encontro com ela quando ele estava apenas dizendo sim para a professora, então ela ficou animada para sair com ele amanhã. A escola inteira se perguntava como o rosto feio e sem valor dele conseguiu uma garota, porque se um cara feio como ele pode conseguir garotas, por que todas elas fogem de mim? A atraente garota coelho achou que as coisas iam ficar interessantes. No escritório, o diretor pediu ao professor que saísse imediatamente, e o diretor se apresentou como Ju, o homem que testemunhou sua habilidade de derrotar o sapo todos aqueles anos atrás. Ele se ajoelhou e implorou para se tornar seu mestre, mas Wang liberou 50% de sua magia do esquecimento. Quando finalmente ficou sozinho, o Frog contou-lhe sobre os assassinos. Enquanto ele dormia, continuava tendo pesadelos sobre a loucura de Sun. Mas quando saiu da cama com seu traje de coelho, viu Sun esperando por ele do lado de fora da janela, com todo o seu exército, e desejou que ele simplesmente morresse logo. Nenhum dos seus pais normalmente concordaria com isso, mas eles pensaram que seu filho nunca traria uma garota para casa, então imploraram para que ele levasse proteção. Seu pai se perguntou como Wang nasceu se ele sempre usou proteção, mas sua mãe disse para ele não se preocupar com os detalhes. No telefone, ele viu todos os seus amigos desejando que ele tivesse a melhor noite de desenvolvimento de enredo. Sem nem perceber, os pais o empurraram para fora, e Son lhe disse que ele pode fazer o que quiser no quintal. What do you mean by that? Enquanto eles se afastavam, os assassinos continuaram a segui-los, e Sun disse a ele que estava levando-o para o Carnaval Paraíso Celestial. Todo aquele castelo foi construído para Sun passar seu tempo lá com quem ela ama, e ela confessou que era sua primeira vez visitando este lugar. Wang se perguntou por que estava preso com ela, mas ela riu porque seu rosto era ainda pior. Assim que chegaram, ela mandou todos os guardas se afastarem porque Wang era mais forte do que todos eles, mas apenas 5 minutos depois, todos os guardas foram neutralizados pelos assassinos. Diante de uma parede de profecias, Sun o arrastou para descobrir o futuro do relacionamento deles e o assassino disparou sua bala naquele instante. No entanto, Wang desacelerou o tempo para encontrar a bala e a pegou com a boca, lançando a bala de volta para sua arma e o mandando voar. Ela se perguntou que tipo de distúrbio neurológico ele tinha, mas ele deu um Man in Black nela, pausa, e ela esqueceu de ter visto qualquer coisa. Os assassinos se perguntaram por que essas armas tinham mais recuo do que CSGO. Enquanto deslizavam pelo aço sendo seguidos, Wang explodiu os assassinos atrás deles, e enquanto tentava conseguir um presente para ela, fez todos os troncos caírem em cima deles e apagou suas memórias. Quando estavam prestes a dar outra volta, o mágico de Oz estalou os dedos para fazer a pedra cair sobre eles. No final da noite, os assassinos se perguntaram o que estava acontecendo com a sorte deles, e Sun perguntou a ele se gostaria de andar na roda gigante com ela enquanto soltavam os fogos de artifício, e depois de concordar, ele pensou que finalmente teria um momento de paz com ela, mas os assassinos pularam atrás deles. Zou viu que seu mestre estava em apuros e chamou reforços, e enquanto o casal subia na roda gigante, os fogos de artifício começaram a estourar à distância.
Enquanto ele estava distraído, os assassinos apontaram a arma para ele e Sun, forçando-os a sentar um ao lado do outro. Mesmo com a vida em perigo, ele ficou feliz que a boca barulhenta de Sun finalmente se calou por alguns segundos. Sun implorou para que deixassem seu amigo ir, mas depois de ouvi-la chamá-lo de amigo, ela começou a chorar e implorou para que ele fosse embora. No entanto, ele se levantou com os olhos brilhantes e usou a força para lançar seu camarada para longe. Quando o outro implorou por sua vida, ele também o lançou para longe, com uma fênix gigante vindo do céu para eliminá-lo naquele momento. Quando os fogos de artifício explodiram, Wang fez ela prometer manter isso em segredo entre eles e usou 100% de sua magia de promessa, selando as memórias de Sun daquela noite em vez de apagá-las. Foi a primeira vez na vida que ele quis que alguém soubesse quem ele realmente era. E esse foi o começo do novo relacionamento deles, enquanto os fogos de artifício continuavam ao longe. No dia seguinte na escola, o professor disse a Sun que os assassinos que a atacaram no parque ainda estavam vivos e estavam começando a elaborar um novo plano. No entanto, quando Sun lhe disse que não tinha memórias do ataque, Joey chegou dizendo que ele mesmo os havia eliminado. Na noite anterior, depois que o casal voltou da roda gigante, Wang a observou partir antes de lançar um feitiço em Joey, fazendo-o acreditar que ele mesmo havia derrotado os assassinos. Quando Zoe lhes mostrou uma carta, ele disse que assassinos pretendem invadir a escola para capturar Sun. Com um estalo, os portões foram imediatamente selados e soldados barraram o local. No entanto, dentro do pátio da escola, um ninja da fase dourada chamado Xu Feng emergiu do chão e nocauteou um segurança com uma galinha de borracha antes de derrubar outro. Depois disso, ele bateu 2 outros juntos e pulou em um arbusto antes de puxar outro para dentro e deixar vários corpos empilhados. Dentro do corredor, um novo ninja da fase dourada chamado Su Ying chegou e os jogou pela janela. No entanto, ele conseguiu desviar de um ataque de giz que perfurou a parede e a rachou como um martelo. Quando o professor apareceu diante dele, disse que o esmagaria como uma formiga. Enquanto isso, Wang foi informado de que havia ganhado um pacote de entrega grátis de macarrão. Esperando reivindicar seu presente, ele decidiu sair. Ao mesmo tempo, no corredor, o professor começou a desviar de uma arma, mas com o ninja determinado a se provar, ele lançou a arma e jogou outra. Usando um feitiço, ele fez com que elas se expandissem e explodissem. Mas o professor esmagou facilmente uma bola de espinhos e chamou Su Ying de um ninja inútil e decepcionante que trouxe uma arma inútil para uma batalha real. Quando começou a se aproximar dele, Xinye lançou uma explosão tóxica e fugiu usando a distração, mas esbarrou na porta quando Wang saiu do escritório e simplesmente se afastou. Enquanto isso, Xu Feng havia eliminado outro grupo de seguranças, mas ao tentar sair, viu o cachorro parado diante dele. Ao tentar brincar com ele, o cachorro mordeu sua mão, então ele o lançou para longe, mas percebeu que o cachorro havia drenado sua força espiritual. Naquele instante, seu corpo começou a murchar e um sapo gigante surgiu diante de seus olhos. Enquanto preparava uma poderosa explosão, Xu Feng tentou fugir, mas sua coluna rachou, permitindo que o sapo o derrotasse naquele instante. Enquanto isso, um terceiro ninja chamado Xu Jian apareceu na escola e estava acumulando uma força poderosa para destruir o local. Com seu manto de invisibilidade, ele pensou que nunca poderia ser encontrado. No entanto, Wang apareceu do lado de fora, tendo vindo reclamar seu presente, e disse a Xu Jian que podia vê-lo tão claramente quanto o sol. Após o herói da cidade. Escaneou sua caixa, Wang finalmente recebeu seu presente. Mas enquanto voltava com seu pacote de macarrão, Xu Jian tentou dizer que não o tinha visto, mas Wang o chamou de perdedor inútil e disse que seu rosto cheirava a urina. Desesperado para evitar a vergonha, Xu Jian lançou um poderoso feitiço que se espalhou pela escola, e enquanto seu martelo transbordava de um grande poder, ele o levantou alto e acertou Wang, mas ele apenas quebrou, e o idiota percebeu que seu rosto realmente cheirava a urina, antes de cair de joelhos. Quando Wang começou a puxá-lo, Zoe apressou-se até ele, dizendo que não o esqueceria desta vez. Mas Wang lançou um novo feitiço nele, fazendo-o acreditar que tinha executado o ninja. Quando os amigos de Wang chegaram, Wang fingiu estar doente, então Zoe disse a eles que ele estava ferido durante o ataque e precisava ser tratado imediatamente. Durante toda a semana seguinte, Wang fingiu continuar doente e ficou deitado na cama o dia todo para não ter que ir à escola, porque era um garoto preguiçoso e inútil. Quando seus amigos chegaram para vê-lo, Sun tentou dar-lhes uma injeção enorme, mas ele disse a ela que estava recuperado e saiu apressado da cama. Logo, eles se sentaram à mesa juntos e decidiram fazer o teste de poder espiritual para medir suas habilidades. Chen decidiu ser o primeiro a tentar, e ao invocar sua força espiritual, uma poderosa bola de luz apareceu diante deles como uma medida de sua força espiritual total. Enquanto isso, em outra escola, um grupo de estudantes estava fazendo o mesmo teste. Quando Liang Zheng invocou sua própria força espiritual, ele foi avaliado em 1950 pelo sistema, e os estudantes acharam que ele era um perdedor inútil. Então, o líder deles, Tang, decidiu mostrar sua própria habilidade. Enquanto ele canalizava sua força espiritual, uma brisa poderosa soprou pela sala e seu número continuou a subir no sistema, até que ele foi elevado à primeira posição e os estudantes começaram a aplaudi-lo. Por outro lado,
Guo só conseguiu invocar uma pequena bola e tentou abraçar o chão como punição, mas Chen o conteve. Sun sugeriu fazer seu próprio teste em outro momento, pois tinha medo de destruir a casa, mas os garotos estavam ansiosos para ver seus poderes e conseguiram convencê-la. Quando ela terminou, o sistema a colocou na segunda posição. Quando chegou a vez de Wang, ele percebeu que não tinha tempo para se preparar para o teste e pensou em usar sua menor força espiritual para manter suas habilidades completas escondidas. No entanto, quando ele começou a invocar seus poderes, a força quase levou todos pelos ares e ele mal conseguiu teleportar o Sol que criou para fora da órbita da Terra. Quando terminou, o sistema revelou que sua pontuação era incalculável e decidiu colocá-lo em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, na escola oposta, eles notaram que Wang tinha alcançado o primeiro lugar no quadro de testes e pensaram que o sistema estava com um defeito, pois não conseguiam acreditar na pontuação com seus próprios olhos. Quando seus amigos começaram a sair, Wang ouviu Guo dizendo que pretendia hackear o sistema para aumentar sua baixa pontuação. Naquela noite, enquanto Guo tentava hackear o sistema para reduzir a pontuação de Wang, ele decidiu invocar um pergaminho de formação de senha. Quando o pergaminho apareceu diante dele, ele lançou um feitiço ao redor da sala na esperança de encontrar a senha. Quando terminou, percebeu que a senha continuava invisível e, com raiva, jogou o livro longe. Mas Wang disse a ele que a senha eram apenas 8 estrelas e o idiota realmente desbloqueou o computador. Na escola oposta, Tang e outro estudante também haviam hackeado o sistema. No entanto, eles descobriram que não conseguiam encontrar a pontuação dele e que um novo hacker havia infiltrado o sistema. Ao mesmo tempo, Guo percebeu que Tang estava em segundo lugar e lembrou-se de que costumava intimidá-lo alguns anos atrás. Mas naquele momento, o alarme do sistema foi acionado e os estudantes tentaram sair antes de serem descobertos. No entanto, um grupo de estudantes entrou na sala e percebeu que o nome de Tang havia sido alterado no sistema, mas eles pensaram que ele mesmo tinha feito isso, e disseram que ele era um perdedor inútil. Algumas semanas depois, na escola, o professor disse ao instrutor que pretende enviar Wang e seus amigos para uma competição de esgrima com a escola adversária. Eles haviam perdido a competição por 13 anos consecutivos, e o professor esperava que Wang fosse seu amuleto da sorte, que finalmente os ajudaria a ganhar a medalha de ouro. No entanto, quando o instrutor lhes disse que precisavam enviar 5 alunos para a competição, Zoe disse a ela que o cachorro preencheria a 5ª posição. Enquanto ela se perguntava como a besta competiria sem uma forma humanoide, Zoe ordenou que a besta se transformasse. De imediato, transformou-se em um humano sem rosto, mas voltou à forma de cachorro quando ficaram muito enojados para olhar seu rosto. No entanto, ela ainda achava que o cachorro não seria permitido competir, já que não participou do teste de força espiritual. Esperando compensar seu erro, Zoe colocou a braçadeira na besta e prometeu libertar o espírito do sapo se ele conseguisse vencer a competição. Para provar sua determinação, a besta marcou 5.000 pontos e foi elevada ao 2º lugar. Naquela noite, após o término das aulas, os meninos se despediram de Sun e começaram a ir para casa. Mas naquela noite, o professor decidiu informá-los de que eles representariam a escola na competição de espadas e disse-lhes para prepararem sua espada espiritual para a luta. Então, os alunos começaram a exibir suas espadas especiais. Quando terminaram, perceberam que Wang não havia revelado sua própria espada. Quando ele foi ao porão buscar sua espada, o espírito da espada emergiu da caixa, mas ele a mergulhou de volta. No dia seguinte, ele decidiu mostrar sua espada aos amigos, mas eles acharam que era muito curta e seria fraca em uma batalha. Quando os professores chegaram, disseram-lhes que ficariam na escola adversária até o início do concurso e que teriam permissão para treinar com suas espadas naquele momento. O ônibus chegou, então começaram a entrar. Enquanto isso, o líder dos ninjas estava observando-os do outro lado da rua e começou a segui-los quando partiram, esperando finalmente capturar Sun. Dentro do ônibus, o espírito de Wang tentou sair, mas ele continuou empurrando-o para dentro com medo de que a visão assustasse todos no ônibus. Quando chegaram à escola adversária, foram recebidos pela diretora Shi e alguns alunos competidores. No entanto, como Shi e a instrutora eram inimigas mortais, Shi a ignorou e começou a dizer a Sun que estava encantada em conhecê-la. No entanto, quando a instrutora chamou seus alunos de lixo inútil que eram muito distorcidos para o próprio bem, Shi pensou em retribuir suas palavras duras e lançou uma luz diretamente em Wang imediatamente. Ele caiu no chão fingindo estar ferido. Mas seu espírito apareceu diante dele mais uma vez e o alertou sobre seu amuleto. Antes que ele percebesse, explodiu na maior explosão de fogo que alguém já viu, subindo alto em direção ao céu e soprando tudo à vista com um vento feroz, enquanto uma chama poderosa continuava queimando até desaparecer do amuleto. Enfraquecido pela erupção, Wang perguntou ao espírito por que ele não o havia avisado antes, mas o espírito disse-lhe que ele o havia silenciado de falar dentro do ônibus. Enquanto Sun e o instrutor tentavam ajudá-lo, começaram a se perguntar o que desencadeou a erupção. E até Shi ficou confusa ao ver Wang adoecer, porque seu ataque era apenas para testar suas habilidades.
Depois que Wang foi levado para dentro da escola, Sun tentou acompanhá-lo, mas Tang se colocou em seu caminho. Ele perguntou se ela se lembrava do rosto dele, mas ela achou que ele era feio e repugnante demais para lembrar. No entanto, quando ele se recusou a sair, ela tentou socá-lo, mas foi pega pelo parceiro de Tang, Isha. Tang disse a Sun que eles pretendem eliminar Wang antes que a competição comece. Naquele instante, o corpo de Wang começou a queimar com uma chama misteriosa, então Xi apareceu e o prendeu com um feitiço de envolvimento. Irritada com a visão disso, Sun sacou sua espada, mas quando tentou Isekai Tang, o professor pegou sua lâmina e disse para ela controlar suas emoções. Dentro da sala médica, quando a equipe tentou tratar Wang, descobriram que ele havia desaparecido misteriosamente. Enquanto isso, Wang estava tentando encontrar uma saída da escola. Ele usou um truque de flash para suprimir seu amuleto, mas tinha medo de que seus poderes irrompessem a qualquer momento. Então ele ligou para o pai e disse que o selo de seu poder estava começando a quebrar. Imediatamente, seu pai se preparou e partiu em sua espada de luz. Assim, Wang continuou pela escola, esperando encontrar uma saída. Ao mesmo tempo, seus amigos entraram no ginásio da escola. Xi decidiu recebê-los novamente e começou a explicar as regras da competição de espadas, dizendo que a equipe com a maior pontuação seria coroada vencedora. No entanto, quando Gu apontou que seu feio time de valentões também estava com um homem a menos, uma onda começou a se levantar em direção a eles e quase molhou suas roupas, quando um cara misterioso apareceu diante deles. Num piscar de olhos, ele foi até Sun e ofereceu-lhe uma rosa, mas ela disse que a rosa era tão feia quanto seu rosto horrendo. Esperando impressioná-la, Bufang disse que Xi o contratou para esmagar o time deles, mas estava disposto a mudar de lado em troca de uma noite com ela. Com Chen desejando uma noite de amor para si mesmo, sua raiva começou a crescer, e ele tentou socar Bufang, mas foi arremessado. No entanto, ele decidiu voltar novamente, mas Bufang o socou para longe, e voou em sua direção com um chute, antes de jogá-lo como uma boneca inútil e espancá-lo no chão. No entanto, Chen levantou-se através da fumaça e estava determinado a lutar mais uma vez. Enquanto ele emanava uma aura flamejante, ele avançou mais uma vez, mas Bufang o esquivou e fez sua mão desaparecer antes de jogá-lo longe. Felizmente, Wang o pegou e Chen percebeu que sua mão havia sido restaurada naquele instante. Então ele voou com um soco, mas Wang manteve-se firme e simplesmente se afastou dele. Quando voltaram para a escola, Wang revelou que pretende encontrar alguns noodles crocantes limitados, porque nunca se cansa deles. No entanto, Xiong Liu-yun, que era a líder dos assassinos, estava espionando-os, esperando seu momento para atacar. Quando Bufang apareceu atrás dela, ele exigiu saber quem ela era. Então, ela disse que estava no departamento de limpeza. Ele achou que ela era a pior mentirosa que o mundo já viu e se perguntou se ela caiu do teto. Mesmo assim, ele achava que ela era a nova Mona Lisa e ofereceu-lhe rosas para mais uma noite. Mas ela afastou-as, chamando-o de pobre que não merecia nada. Procurando equilibrar as coisas, ele disse a ela que seu rosto era tão feio que ele preferia se masturbar para sempre do que dormir com ela. Mas ela o socou com um golpe invisível e disse que ele nunca reconheceria a verdadeira beleza, mesmo que ela tentasse acertá-lo na cara. Encantado em aceitar o desafio, ele começou a se erguer com uma aura sombria e estava pronto para esmagá-la com seu grande poder. Enquanto ele convocava uma energia sombria, esperando pulverizá-la, ela a apertou e a fez desaparecer num instante. Ao mesmo tempo, Wang estava voltando com seus noodles crocantes quando encontrou Lia Yang, que estava prestes a aniquilar Bufang. Antes que alguém percebesse, ela o capturou e jogou os dois para longe, tendo-os amarrado com cordas imortais. Quando um velho apareceu ao lado dela, ela se perguntou se seria melhor jogar Wang do telhado, mas o homem começou a puxar Bufang em vez disso. O amuleto de Wang tentou se soltar da corrente, e o espírito da espada começou a avisar Wang sobre a destruição iminente, enquanto relâmpagos cruzavam o céu e ventos fortes balançavam as árvores ao redor. No entanto, quando Wang não conseguiu recobrar a consciência, o espírito gritou com ele, dizendo que estavam servindo macarrão grátis dentro da escola, e ao ouvir isso, Wang voltou a si. O velho deu a Liu Yun um fio de cabelo de Bufang, pois ela estava tentando se infiltrar na escola com um feitiço de disfarce. Dentro da escola, Xi e o instrutor estavam debatendo sobre quem tinha o rosto mais feio. De repente, Bufang entrou no escritório e disse-lhes que Wang tinha sido sequestrado. Mas eles não perceberam que, na verdade, era Liu Yun que tinha se transformado em Bufang usando um feitiço de disfarce. No telhado, o homem disse a Bufang que Liu Yun apenas pretendia usar sua forma por algumas horas antes de executá-lo. Desesperado para mudar sua sorte, Bufang ofereceu-se para se juntar à facção deles e pediu para ser libertado, mas o velho disse-lhe que ele era estúpido demais para o seu próprio bem. No entanto, quando ele decidiu chamar o homem de covarde sem coluna que não poderia enfrentá-lo nem no seu pior dia, o homem lançou uma luz penetrante no chão à sua frente e Bufang molhou as calças, percebendo que seu plano estava quase frito como bacon. Ele não tinha percebido que o velho era um infante espiritual superpoderoso que poderia derrotá-lo num piscar de olhos. Ao mesmo tempo, o falso Bufang continuava sua história furada sobre como conseguiu escapar, enquanto Wang era arrastado por Liu Yun.
Ouvindo suas palavras, Jiuyi lhes disse que Liu Yun era o líder da facção das sombras que estava tentando eliminar Sun. Ao comando de Tang, Isha começou a procurar a presença de outra força espiritual dentro da escola. Depois de descobrir o paradeiro deles, a segurança de Sun se aproximou dela e a levou embora, determinada a mantê-la longe da ameaça. O chefe de segurança disse a eles que a segurança de Sun era a prioridade deles, e que a aniquilação dela os tornaria todos inúteis e sem emprego. No entanto, Sun voltou, tendo nocauteado a segurança inútil e idiota. Ela lhes disse que Wang era o amor da sua vida e que nunca poderia abandoná-lo por todo o dinheiro deste mundo. Ela disse que não dava a mínima para Liu Yun, mas só se importava em ter o amor da sua vida ao seu lado novamente, porque estava começando a sonhar com o casamento deles juntos. No telhado, quando o homem estava prestes a acabar com Bufang, ele começou a gritar por ajuda como uma criança inútil e desesperada que já tinha molhado as calças. O homem levantou o pé e sacudiu o prédio com um golpe, deixando Bufang inconsciente. Ao mesmo tempo, Sun e sua segurança começaram a correr em direção ao prédio e viram Wang ser levantado em uma cruz. À medida que a segurança se aproximava em sua espada de luz, tentavam desviar de várias explosões, e um tentou liberar sua magia, mas foi explodido instantaneamente antes que os outros se aproximassem. Um feixe de luz os aniquilou, criando bolas de fogo no céu. Procurando revelar seu próprio poder, o velho dirigiu uma luz para os céus que se espalhou em um grande círculo e começou a convocar um poderoso exército de cavaleiros amarelos. Mas, quando começaram a avançar, Sun lançou uma luz direta que destruiu o círculo. Enquanto ela estava no ar com espadas ao seu redor, cortou os cavaleiros e tentou aparar espadas flamejantes, mas o velho pensou que ela logo encontraria seu destino. Logo, ela foi pega por uma força poderosa e começou a cair em direção ao chão, mas Wang voltou à realidade após prever o futuro. Depois de ver Bufang ser derrubado para o andar inferior, ele decidiu se libertar, mas fez Jiuyi levar o crédito por salvá-lo. Quando o apoio chegou, um deles perguntou ao Wang se havia pessoas desaparecidas, mas ele disse que não havia ninguém. Ele esperava manter Bufang afastado até que fosse cancelado de participar da competição. Então disse ao seu espírito da espada para mantê-lo escondido até que fosse removido. No entanto, no dia seguinte, enquanto se preparavam para a competição, Wang viu o falso Bufang na fila e pensou que a situação tinha piorado. Após o instrutor anunciar o início da competição, os estudantes começaram a desaparecer nos cristais. O pai de Wang começou a correr, esperando mudar o selo de Wang antes que ele desaparecesse, mas percebeu que era tarde demais, pois Wang já havia desaparecido antes de ele chegar. Dentro do mundo do sistema, a equipe adversária percebeu que Sun e seu grupo haviam se separado por toda a ilha, esperando adquirir os altares antes deles. No entanto, quando perceberam que a presença de Wang não podia ser sentida, Liang Fei ofereceu-se para destruí-lo e apressou-se a sair. Enquanto Liang corria pela floresta, Guo apareceu e decidiu segui-lo, pensando que poderia enfrentá-lo. Chen ouviu do sistema que a equipe adversária havia começado a tomar os altares. Esperando aumentar a pontuação, ele tentou apressar-se em direção ao seu próprio altar, mas um corte apareceu em seu rosto, e um vento forte espalhou as folhas ao seu redor. Quando chegou à árvore, pensando em como reivindicaria o altar, Isha apareceu atrás dele, reivindicando o altar para si. Com Chen pronto para a batalha, ele disse a ela para dar o seu melhor. Antes que percebesse, ele estava preso em uma teia mágica e começou a se socar por causa do feitiço de Isha e a se jogar no chão. Ao mesmo tempo, o falso Bufang conseguiu desviar da besta e invocou um relâmpago antes de atacar o cão com um golpe. Depois de perceber que sua força espiritual estava esgotada, ele desviou por pouco da besta e decidiu partir antes de perder todos os seus poderes. Por outro lado, Liang encontrou Wang no chão e pensou que sua tarefa de reivindicar o altar não poderia ser mais fácil. No entanto, Wang conseguiu se levantar, então Liang sacou sua espada e estava pronto para acabar com ele. Mas quando um feitiço veio voando em sua direção, ele o cortou e descobriu Guo diante dele. Determinado a acabar com ele, Liang atacou Guo, e eles começaram a cruzar espadas em uma disputa de força. Ao mesmo tempo, Sun tentou reivindicar um altar após perceber que sua equipe estava perdendo. Felizmente, ela conseguiu desviar de uma espada balançando, e ao lançar a sua própria, ela se transformou em um espírito de espada, e Tang apareceu diante de seus olhos com seu próprio espírito. Tang tentou persuadir Sun a abandonar seu time de perdedores, mas ela disparou um ataque contra ele e direcionou seu espírito para a frente, mas quando ela se ergueu como um dragão de água, o espírito de Tang se destacou naquele instante. Ao se reformar, Sun Shan percebeu que o time adversário havia adquirido outro altar. Sun se perguntou como Tang conseguia ver cada parte da ilha inteira, então ele lhe disse que eles haviam invadido o sistema antes da competição e conseguiram utilizar o site naquele instante. Sun descobriu que Chen havia sido derrotado e que seu altar tinha sido adquirido pela equipe adversária. Ela dissolveu seu espírito de volta na espada e estava pronta para atacar Tang.
No entanto, ela percebeu que Tang havia liberado seus poderes de neve e começou a lançar uma camada de gelo sobre as águas. Com o tempo se esgotando, Sun avançou em direção a ele, rompendo o gelo. Mas o espírito de Tang lançou um grande vento para afastá-la. No entanto, ela conseguiu lançar kunais antes de entrar em uma batalha de espadas enquanto girava e saltava sobre o gelo, e continuava em direção a uma ponte com um ataque determinado e implacável. Em um instante, o gelo explodiu ao redor de Sun e um falso Bufang apareceu diante de seus olhos. Enquanto ele convocava uma esfera escura, pronto para eliminá-la, um vento poderoso começou a soprar ao redor da ilha, e os homens perceberam que havia um inimigo maior ao redor deles, mas Sun havia escapado usando a distração. Sem outro desafiante, Tang decidiu cravar sua espada no altar, mas quando olhou para o placar, percebeu que a equipe de Sun estava começando a recuperar os altares. No entanto, antes dessa reviravolta, Guo e Liang estavam exaustos da batalha, e Guo tinha ficado sem feitiços. Liang começou a se aproximar dele e chutou Wang por ser inútil demais para lutar. Irritado com isso, Guo começou a lançar novos feitiços, mas Liang os cortou. No entanto, Guo foi implacável e continuou lançando feitiços como se sua vida dependesse disso. Sua paixão inspirou Wang, e seus poderes explodiram dele. Percebendo a oportunidade, a besta correu em sua direção e começou a sugar a energia, na esperança de restaurar seus próprios poderes. No entanto, Wang tinha se exposto intencionalmente, já sabendo que seus poderes eventualmente seriam libertados. Com o cachorro ajudando a consumir sua energia negativa, os poderes de Wang explodiram em vida, e ele começou a se fundir com o cachorro. Mas Liang achou que ele era um perdedor e começou a rir dele por ter uma cabeça inútil. Wang se aproximou dele e com um movimento fez sua espada desmoronar. E ao tocar seu ombro, ele o lançou para longe no céu. Com o inimigo fora, Wang conseguiu recuperar o altar. E logo, ele chegou a um novo altar e encontrou Chen desmaiado no chão. Ao acordá-lo, Chen pensou que havia um novo inimigo diante dele e se preparou para outra batalha. Mas Wang simplesmente o deixou e cravou sua espada no altar. Enquanto Chen comemorava seu sucesso, o sistema anunciou que a equipe adversária havia recuperado seu altar. E Wang percebeu que a única chance de vencer era garantindo os altares ao mesmo tempo. Imediatamente, ele explodiu com uma chama poderosa, pronto para alcançar todos os altares ao mesmo tempo com sua velocidade relâmpago. No entanto, Sun o deteve sobre o dispositivo e disse-lhes que Guo havia abandonado seu posto quando dois oponentes o emboscaram. Chen se perguntou por que ele não havia revidado, mas Guo lhe disse que era um gordo inútil que não tinha lugar no campo de batalha. Sun disse aos meninos que a única esperança de vencer o concurso era capturar todos os altares ao mesmo tempo, e que eles tinham que protegê-los por alguns segundos até serem declarados a equipe vencedora. Logo, Sun e Guo começaram a se dirigir para um novo altar, com Sun servindo como seu skate, antes de lançá-lo longe para a caverna. Quando ele aterrissou, começou a provocar o oponente à sua frente, dizendo que o pai dele era um simp. Ao mesmo tempo, Sun estava tentando se esgueirar em direção ao altar quando o cara percebeu que era uma distração, tentou correr para o altar, mas Guo lançou um feitiço nele. Por sorte, ele tropeçou, e o feitiço voou em direção a Sun, afastando-a do local. Enquanto Sun tentava se recuperar, Tang apareceu e gritou para seu parceiro proteger o posto. Então, ele começou a correr em direção a ele, com Sun esperando alcançá-lo antes. Guo convocou grandes rochas do chão, desesperado para detê-lo, mas ele lutou para passar e sacou sua espada. Então Sun convocou várias lâminas e as lançou contra ele, mas quando ela tentou aproveitar sua distração, o espírito da espada de Tang brilhou e destruiu as espadas diante de seus olhos. Percebendo que não poderia lutar até o fim, ela decidiu recuar. Quando Tang apareceu diante dela, ele a chamou de fracasso, dizendo que seus planos haviam falhado antes mesmo de começar. Mas Guo decidiu se juntar a ela para apoiá-la. Com a equipe adversária perto de retomar os altares restantes, Sun percebeu que a única esperança de permanecer na competição era reivindicando este altar para sua equipe. Por outro lado, o falso Bufang começou a se aproximar de Chen e estava tentando reivindicar seu altar. Mas Chen começou a desviar de suas esferas escuras, esperando ganhar tempo até que a competição terminasse. Quando o falso Bufang ficou com raiva, ele tentou provocar Chen, chamando-o de fraco inútil de um pai simplório. No entanto, Chen se recusou a revidar, fazendo com que o falso Bufang ficasse ainda mais irritado. Mas ao tentar revelar um novo poder, as esferas escuras começaram a absorver as folhas. Naquele instante, ele os liberou com um vento poderoso, mas Chen conseguiu bloqueá-los com sua espada enquanto o resto rasgava seu corpo. Na caverna, Sun disse a Guo para recuar, pois ela pretendia enfrentar Tang sozinha. Tang começou a provocá-la, dizendo para ela entregar seu time inútil de perdedores. Mas ela estava determinada a se provar e disse a ele que a mãe dele era uma perdedora. Enquanto ela cruzava espadas com o espírito dele, Guo começou a invocar o poder de sua lâmina, mas o espírito de Tang começou a desaparecer como um fantasma antes de derrubá-la. Com Sun já exausta, Tang disse para ela se render, afirmando que sua equipe era um bando de perdedores horríveis.
Antes que ele percebesse, um pássaro flamejante apareceu diante de seus olhos, com Sun tendo sacrificado o espírito de sua espada para liberar o poder da lâmina de Gu. Esperando derrotá-lo, Tang direcionou seu espírito para as chamas, mas ele foi consumido instantaneamente. Com os garotos ainda em choque, as chamas os afastaram e explodiram em uma explosão. Enquanto isso, na árvore, Chen estava exausto de todos os ataques. Mesmo assim, quando o falso Bufeng tentou reivindicar seu lugar, ele o segurou e estava determinado a detê-lo. Mas sem mais forças, ele tentou segurar seu pé, então o impostor começou a pisar em seu rosto e o chutou para longe. Quando Chen tentou se levantar, percebeu que mal conseguia se mover. No entanto, ele tinha medo de decepcionar seus amigos, e com esse pensamento, conseguiu se levantar novamente com um novo poder, e quebrou o escudo do impostor antes de lançar sua espada no chão. Irritada com a visão disso, a impostora cansou-se de fingir e revelou seu verdadeiro eu como Liu Yun. Enquanto isso, Wang conseguiu reivindicar outro altar e começou a correr para o próximo. Quando chegou, tentou cravar sua espada nele, mas tinha medo de que seus poderes se libertassem de toda a sua excitação. No entanto, ele conseguiu enfiá-la dentro e começou a se lembrar dos seus momentos calorosos com Sun, finalmente se permitindo liberá-la. Ao mesmo tempo, o placar se aproximava de uma conclusão, Sun segurou sua mão para dar apoio, e correntes de amor contiveram seu coração de explodir. Então ele sorriu pela primeira vez. Nesse momento, o sistema anunciou que eles haviam adquirido todos os alters, então Sun disse a Wang que estava pronta para se tornar sua esposa, mas ao pronunciar essas palavras, Liu Ying a esfaqueou, fazendo sua alma deixar o corpo instantaneamente. Wang tentou segurá-la, mas ela desapareceu diante de seus olhos e com essa realização, suas correntes se romperam em uma terrível explosão. Quando o amuleto desapareceu, Wang tentou socar Liu Yun, mas a besta congelou o tempo naquele instante. No entanto, a armadilha do tempo começou a rachar e a besta percebeu que Wang era poderoso demais para ser detido. Com um rugido, Wang derrubou Liu Yun com um soco feroz, então ela tentou revidar e lançou uma explosão feroz nele antes de atingi-lo com chutes implacáveis e seguir com ataques contínuos. Mas ele derrubou seus dentes com um golpe eletrizante que quase a lançou para o espaço. Com um rugido poderoso, ele começou a golpeá-la como uma boneca inútil e decolou para o céu com um soco ainda mais forte, lançando-a através de uma rocha. E quando ela caiu no chão, ele seguiu com um golpe feroz que destruiu o solo ao redor deles. Enquanto seus olhos brilhavam como os de um demônio, ele a lançou para o céu e, ao invocar rochas ao seu redor, ele as direcionou para o espaço, e uma esfera escura explodiu diante dele. Pronto para acabar com ela, ele convocou sua própria esfera sombria e voou. Quando Liu Yun atingiu o chão, Wang começou a descer em direção a ela, e estava pronto para Isekai tanto seu corpo quanto sua alma. No entanto, quando ela lhe disse que pretendia morrer de qualquer forma, ele parou naquele instante. Enquanto ele se lembrava de Sun, começou a ir embora, e a escuridão começou a se dissipar, mas quando tentou restaurá-la, percebeu que ela não estava voltando à vida. Então o cachorro disse a ele que o golpe de Liu Yun havia quebrado seu espírito e corpo, e que uma vez liberada da paralisação do tempo, ela faleceria instantaneamente e Wang tinha medo de perdê-la, e ofereceu-se para desistir de todos os seus poderes para que ela fosse restaurada à vida. Mas a besta disse a ele que a única solução era reiniciar o mundo, e que sua habilidade especial era apenas controlar o tempo. Ao proferir essas palavras, Wang sugeriu que voltassem ao passado para que pudessem mudar o futuro. Imediatamente, ele começou a invocar uma grande força sobre o céu e não ouviu quando a besta lhe disse que mudar o futuro era contra as leis da natureza e que ele poderia perder todos os seus poderes como consequência. Quando Wang se fundiu com a besta, uma luz poderosa desceu do céu, iniciando sua jornada de distorção do tempo. Dentro do novo mundo, Wang chegou à escola para seu primeiro dia do ano letivo, mas foi parado por 2 veteranos como no início. No entanto, quando pediram dinheiro de proteção e o empurraram, Wang pensou que Sun viria novamente em seu socorro, mas Chen afastou um valentão com um soco e se apresentou. O segundo valentão tentou atacá-lo, mas foi repelido por Go. Depois que Go se apresentou, Wang tentou oferecer seu dinheiro, mas eles recusaram. Dentro da sala, Wang pensou que Sun estava prestes a olhar para ele, e levantou-se animadamente, mas a garota não era ela. Enquanto voltavam para a casa da escola, Wang viu Sun dentro de um carro e começou a persegui-lo. Quando chegaram a um semáforo, Wang se apressou para olhar dentro, mas descobriu que a garota não era Sun. No entanto, Wang não tinha percebido que seu feitiço havia criado um mundo totalmente novo, e enquanto ele extraía poder de suas luzes, pedras começaram a subir. Enquanto isso, no submundo, um homem apresentou Sun Hung à rainha demônio, mas ao perceber que ela era a amante de Wang, ela se apressou em sair e prometeu trazê-la de volta à vida. Quando ela ativou seu dispositivo, o espírito de Sun voou para seu corpo e foi restaurado mais uma vez. Ao mesmo tempo, no novo mundo, Wang tentou dizer aos seus amigos que já esteve nesse lugar antes e com uma garota especial também, mas Chen disse para ele parar de sonhar porque ele era feio demais para ter qualquer garota. Enquanto isso, no mundo real, o espírito de Wang disse a Sun que Wang havia criado um novo mundo.
esperando se reunir com ela e que a terra deles desapareceria se Wang continuasse drenando o planeta. Então ele sugeriu que Sun tentasse resgatá-lo antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Wang estava andando na roda gigante com seus amigos, mas estava triste porque Sun não estava ao seu lado. No mundo real, enquanto Sun se preparava para o resgate, o espírito se transformou na espada. Enquanto avançava, ela voou alto e começou a desviar de todos os ataques que vinham em sua direção até conseguir apunhalar Wang, libertando-o de seu encantamento. Quando ele viu a flor em sua mão, disse aos amigos que precisava voltar para sua realidade. Nesse momento, o encantamento quebrou e Sun conseguiu puxar Wang para fora enquanto finalmente se reuniam. Quando voltaram ao passado, Chen estava enfrentando o falso Bei Feng e jogou sua espada ao lado. No entanto, quando o sistema anunciou que a equipe de Sun estava começando a liderar, Liu Yang se cansou de se esconder e saiu para acabar com Chen, mas uma força repentina de Wang a eliminou. Então ele cravou sua lâmina no altar e eles foram declarados os vencedores. Com a vitória, Sun começou a correr em direção a Wang, mas um grupo de repórteres apareceu para arruinar a comemoração. Depois que Sun resgatou Wang de seu encantamento, ele percebeu que havia perdido sua habilidade de preparação, então a besta lhe disse que era sua punição por tentar destruir o mundo. Wang se perguntou como poderiam retornar ao seu próprio mundo, então o cão lhes disse que só poderiam reverter o tempo, mas disse que Sun perderia suas memórias deste evento. Sun achou que era um sacrifício válido para restaurar o mundo e disse a Wang que sempre ficaria ao seu lado para sempre. Pouco depois, o pai de Wang chegou com um amuleto e decidiu selar os poderes de Wang, e com eles, suas emoções. No dia seguinte, Wang havia se retraído em seu silêncio habitual e estava começando a odiar sua vida novamente. Quando a instrutora chegou, ela disse aos alunos que fariam outro teste de força espiritual e que qualquer aluno que não estivesse na fase intermediária seria expulso da turma de elite. Com medo de que Wang falhasse em seu próprio teste, Sun correu até ele e disse-lhe para liberar toda a sua energia dentro dela para que ele alcançasse sua fase intermediária, mas Chen estava prestes a acabar com sua vida. No entanto, Wang achou que precisava poupar suas forças e desapareceu da aula. Enquanto estava no banheiro, Go começou a sugerir que criassem pílulas de fundação para aumentar sua energia espiritual para o teste. Com medo de falhar como seu pai inútil, ele começou a implorar a Wang por seu apoio, então ele concordou em ajudá-lo. Quando o teste estava prestes a começar, o instrutor decidiu dar aos alunos uma demonstração de sua própria energia espiritual. Imediatamente, nuvens escuras começaram a se espalhar acima dele e um poderoso raio desceu sobre ele, soprando um vento pelo campo. Quando a poeira começou a se dissipar, o professor disse a eles que a única maneira de passar no teste era sobreviver ao raio. Depois que o primeiro aluno foi torrado pelo raio, Sun pensou que Wang sofreria o mesmo destino e percebeu que ele não estava à vista. Ao mesmo tempo, dentro de uma sala, Go estava secretamente preparando as pílulas de fundação. Quando percebeu que o instrutor estava se dirigindo a eles, ele começou a surtar, então Wang jogou um balde de água nele. Quando a instrutora chegou, eles decidiram fingir que estavam secando suas roupas molhadas, mas ela começou a gritar com eles, ameaçando expulsá-los da escola se os pegasse trapaceando. Go disse a ela que tinham caído em uma piscina e estavam apenas tentando secar suas roupas. No entanto, ela achou que Go era um mentiroso inútil e decidiu verificar por si mesma. Quando começou a se aproximar dele, o cachorro avançou sobre ela, mas ela o afastou. No entanto, quando ela olhou dentro do forno, viu meias fedorentas e crostosas e não quis saber o que havia dentro delas. Com os meninos sozinhos novamente, Wang perguntou onde Gu tinha escondido as pílulas, então ele disse que as tinha engolido. Naquele instante, ele começou a queimar com um grande poder enquanto as pílulas começavam a digerir dentro dele. À medida que seus poderes saíam de controle, ele começou a se expandir como se estivesse prestes a explodir. Mas Wang o atingiu e ele voou pela sala, esvaziando como um balãozinho inútil. Quando acordou, descobriu que estava sendo convocado para seu teste, então se apressou, esperando usar suas pílulas de trapaça. No entanto, ele logo percebeu que as pílulas estavam completamente arruinadas e haviam perdido sua capacidade de aprimoramento. Felizmente, ao tentar liberar seu poder, sua energia espiritual atraiu um poderoso raio que ele conseguiu resistir. Quando chegou a vez de Wang, o professor lhe deu um capacete, esperando que ele fosse carbonizado. Mas quando Wang convocou seu próprio poder, uma grande nuvem começou a se estender pelo pátio e um raio desceu sobre ele. À medida que a nuvem começou a se estender sobre a cidade, um vento terrível soprou tudo à vista. Com a cidade prestes a ser destruída, o professor tentou desligar o dispositivo, mas as luzes começaram a apagar em toda a cidade, e a força espiritual no universo continuou caindo. Quando os alunos se juntaram ao professor para desligar o dispositivo, Wang decidiu lançar sua espada em direção a Sun, e quando ela a pegou, eles apareceram dentro de um novo mundo. Então ele disse a ela para destruir o sistema com sua espada. Então ela cortou o fio com um golpe e uma linha atravessou o campo, destruindo o chão e dividindo o mar em um instante. Quando Wang apareceu ileso, o instrutor deixou sua comporta aberta, perguntando-se se ele era de um planeta diferente.
No entanto, ninguém percebeu que a força de sua espada havia aberto uma fenda no espaço, levando à dimensão do inferno onde todas as bestas esperavam por este momento. Algumas semanas depois, dentro da aula, o instrutor apresentou uma nova aluna, dizendo que ela estava sendo promovida para a classe de elite por ter passado no teste de energia espiritual. Mas Wang percebeu que a tinha encontrado no outro mundo que ele criou para Sun, e começou a se perguntar se ambos os mundos estavam começando a colidir. Após a aula, os meninos encontraram uma garota misteriosa no corredor. Esperando descobrir quem ela era, decidiram segui-la. Mas quando chegaram a uma sala privada, perceberam que ela havia desaparecido misteriosamente. Então decidiram bisbilhotar, na esperança de descobrir seu paradeiro. No entanto, quando Wang lhes disse que alguém estava se dirigindo para a sala, eles decidiram se esconder. Logo, a nova garota, Lin, entrou na sala. Esperando por um tempo a sós, quando ela tentou tirar sua armadura de enredo, Guo e Chen decidiram se revelar para ela. Eles tentaram explicar que tinham se perdido, mas a garota os chamou de um par de esquisitos feios e nojentos. Quando ela lançou sua vassoura em uma estátua, ela começou a girar até que o chão se abriu e eles caíram no buraco. Percebendo que estavam sem esperança sem Wang, decidiram segui-los para dentro. Enquanto isso, no abismo, a misteriosa garota chamada Yue apareceu diante de sua irmã, Liu Yan. Encantada ao vê-la, Liu Yan pediu que a libertasse imediatamente, mas Yue disse que veio para eliminá-la. Ao sacar seu arco mágico, ela disse a Liu Yan que aniquilá-la era sua punição por não ter conseguido acabar com Sun, e disparou um tiro de advertência que feriu seu rosto. Nesse momento, Wang e os outros começaram a cair em direção ao fundo e Wang pediu desculpas por interromper a conversa deles. No entanto, antes que se transformassem em panquecas, Wang invocou um buraco no chão que levava a uma câmara secreta. Enquanto começavam a olhar ao redor, avistaram a foto de uma mulher e perceberam que era Yue. Ao mesmo tempo, no abismo, Yue começou a acusar Liu Yan de roubar sua posição como líder da facção das sombras. Há 10 anos, quando o sapo demônio invadiu a cidade, ela foi infelizmente expulsa de seu avião e atraída para o portal para trabalhar como uma secretária sexy para o Senhor Demônio. Ela acusou Liu Yan de atacar seu avião na esperança de roubar sua posição e separá-la de seu amante. Então, ela disse que acabar com ela seria uma recompensa adequada por sua traição. Mas, quando disparou uma flecha, o professor apareceu para salvar Liu Yan. Ele disse a Yue que Liu Yan nunca atacou seu plano porque há 10 anos, quando o portal místico se abriu sobre a cidade e o sapo demoníaco começou a consumir a força espiritual de todos, Wang apareceu para derrotá-lo com uma explosão. Essa explosão abriu o plano de Yue. No entanto, antes de cair, Wang a salvou com seus poderes. Mas Yue, infelizmente, foi lançada para longe de seu amante e para dentro do portal, percebendo que o professor era seu amante do passado, Yue disse a ele que sentiu sua falta e deseja permanecer ao seu lado para sempre. Ele disse a ela que esperou por ela desde que desapareceu e esperava desenvolver a trama com ela durante toda a noite. Então eles começaram a se beijar na frente da pobre irmã dela, que desejava estar morta em vez de assistir à cena. Ao mesmo tempo, na câmara, Wang e os outros perceberam que o lugar pertence ao professor deles, que estava procurando o amor de sua vida, e esperava se reunir com ela para sempre. Alguns dias depois, Wang e seus amigos chegaram a uma loja de espadas na esperança de comprar uma nova espada. Quando encontraram Lin, ela lhes disse que trabalha na loja e que seu dever era manter as espadas. Enquanto a observavam fazer seu trabalho, Sam perguntou se ela era órfã. Então, ela lhes disse que cresceu sozinha e tinha apenas o espírito de sua espada como companheiro. Ela disse que quando completou 8 anos, o espírito de sua espada se cansou de ver seu rosto feio e decidiu fazer uma pausa. No entanto, Lin esperava vê-la novamente e assumiu o dever de manter as espadas desde então. Quando eles perguntaram por que ela não tinha comprado uma nova espada, ela disse que não podia pagar uma porque gastou todo o seu dinheiro em criptomoedas. Ao soltar essas palavras, Tang apareceu diante deles com seus capangas e a chamou de serva mais inútil do mundo. Quando Guo perguntou se eles queriam levar uma surra de novo, Tang disse que eles apenas pretendiam manter suas espadas e ordenou que seu capanga as entregasse. Com Lin sobrecarregada pelo número de espadas, Sun tentou contratá-la para o dia inteiro, mas Lin tinha medo de perder o emprego, já que ninguém alimentaria sua bunda quebrada se ela fosse demitida. Então ela aceitou manter as espadas. Quando o grupo começou a sair, Sun sugeriu que comprassem uma nova espada para Lin, mas Guo achou que ela ficaria envergonhada demais para aceitá-la. Então Wang sugeriu que forjassem uma nova para ela. Na noite seguinte, decidiram se esconder dentro da loja como pequenos ladrões sorrateiros até que fosse fechada para o dia. Depois de perceberem que estavam sozinhos, Wang decidiu mostrar-lhe seu design para a lâmina. Logo, começaram a rodar os itens espirituais no sistema. Quando terminaram, jogaram-nos na fornalha e esperaram a espada cozinhar. No dia seguinte, com o grupo reunido, Sun decidiu dar a Lin a nova espada e Chen disse que era o presente deles para ela. Satisfeita com o presente, ela lhes disse que a espada era a arma mais especial que já havia recebido. No
No entanto, Tang apareceu naquele momento e decidiu desafiar Lin para um duelo. Com Wang e seus amigos tendo derrotado a equipe dele na competição, ele esperava destruir a amiga deles em troca. Então Lin aceitou o desafio. Enquanto se preparavam para o duelo, Tang sacou sua espada e invocou seus poderes de gelo antes de cortar uma madeira ao meio. Querendo destruir a garota, ele lançou uma forte nevasca em sua direção e cortou a madeira num piscar de olhos. Mas quando tentou acabar com ela, ela o parou com sua espada. Naquele instante, eles apareceram em uma dimensão mística, e Tang percebeu que estava dentro do sistema solar. Quando a espada de Lin ganhou vida, tocou a espada de Tang e começou a drenar sua força vital, devorando sua alma como um cadáver inútil. Mas a lâmina de Wang quebrou sua espada, conseguindo salvá-lo antes que ele fosse transportado para outro mundo. No dia seguinte na escola, Sun encontrou Wang enquanto ele tentava comer seus habituais noodles crocantes e deu um tapa na cabeça dele como um sinal de uma mensagem secreta de amor. Mas Wang era muito tolo para perceber sua oportunidade de se dar bem e apenas a observou ir embora. No entanto, naquela noite, Chen e Guo decidiram segui-lo até a escola, esperando ajudá-lo a aproveitar essa grande chance de renunciar ao seu cartão V. Mas Sun ficou desapontada por não ter Wang só para ela. Enquanto caminhavam pela escola, Chen disse aos outros que ele era um filho da mãe destemido, e decidiu liderar o caminho para provar suas palavras. No entanto, quando ele esbarrou em Lin, ele imediatamente se assustou e fugiu apavorado. Enquanto isso, no abismo, Liu Yan conseguiu invocar a flecha de Yue e a direcionou para começar a quebrar as correntes. Eventualmente, ela rasgou o selo e continuou o ataque às correntes até que elas finalmente se quebraram, permitindo que Liu Yan ganhasse sua liberdade. Enquanto se perguntava como escaparia, viu um buraco enorme na parede à sua frente e percebeu que só precisava nadar para sair. Ao mesmo tempo, Guo e Chen terminaram seus negócios, mas quando começaram a se perguntar se um fantasma estava fazendo os barulhos, ouviram um som no banheiro, então Guo decidiu dar uma olhada. De repente, a água jorrou diante dele e Chen desmaiou depois de se sujar de novo. Quando Wang e as garotas chegaram, ele viu Liu Yan enquanto ela tentava se puxar para fora e imediatamente a empurrou pelo ralo. Com Guo e Chen ainda inconscientes, decidiram colocá-los em um quarto privado e lançaram um feitiço neles para ajudar a recuperar a consciência. Sun achou que essa era a oportunidade perfeita para ter Wang só para ela, mas quando o espírito da espada dele disse que Liu Yan estava tentando escapar novamente, ele saiu para procurá-la. Enquanto isso, Liu Yun estava dentro de um elevador e estava planejando sua vingança contra seus inimigos. No entanto, quando o elevador abriu, Wang imediatamente a lançou ao chão, mas ela conseguiu encontrar seu caminho para fora e assistir o casal caminhar pela escola. Enquanto olhavam para um espelho, Sun começou a dizer a Wang que o espelho era um portal místico que levava do mundo humano para um mundo diferente, e que poderia levar ao espaço sideral com o feitiço certo. No entanto, antes que ela pudesse começar a ler suas falas de amor, Wang foi arremessada longe contra uma parede, e Lin apareceu diante de seus olhos, tendo sido possuída por um demônio. Quando Sun convocou sua espada, Lin a prendeu com um feitiço sombrio, e a lua começou a ficar vermelha. O demônio disse a ela que pretende abrir um portal para o mundo dos demônios, e selá-la lá dentro para sempre. Quando a lua ficou completamente vermelha, o portal se abriu, levando ao mundo dos demônios. Mas quando ela puxou Sun em direção ao portal, Liu Yun veio voando em direção a eles e estava determinada a acabar com Sun ela mesma. Felizmente, Wang apareceu a tempo de salvá-la, fazendo com que Liu Yun atingisse Lin com o golpe mortal que jogou o demônio no portal, quebrando o espelho instantaneamente. Quando Liu Yun ficou furiosa com seu fracasso, Wang a socou diretamente na parede, silenciando-a para sempre. Com a paz restaurada, ele decidiu olhar o presente de Sun e ficou satisfeito por ela ainda estar viva. Algumas semanas depois, Wang e os outros chegaram à casa da família de Sun para vê-la, mas notaram que a fazenda de $1 milhão estava começando a se deteriorar. Enquanto estava dentro da caverna da família, Guo decidiu perguntar a Sun se o pai inútil dela tinha perdido suas posses em um cassino. Mas ela disse a ele que a perda de energia espiritual no universo tinha feito a fazenda começar a murchar, e disse que sem a energia espiritual era melhor abandonarem a fazenda. Quando a mãe de Sun apareceu, ela disse-lhes que a fazenda era uma herança de família e prometeu nunca desistir das tentativas de restaurá-la. Encorajado pelas palavras dela, o pai de Sun disse-lhes que começariam a replantar assim que a energia espiritual fosse restaurada. Naquela noite, após o jantar, Wang perguntou a Sun como poderiam restaurar a fazenda, mas ela disse-lhe que era melhor abandoná-la. Ela disse que a terra estava começando a perder sua água desde que a força espiritual começou a desaparecer, e disse que, uma vez que secasse, toda a fazenda nunca seria restaurada novamente. Ela agradeceu a ele pela oferta de ajuda, mas disse que preferia cuidar dos próprios assuntos. Naquela noite, no trem, enquanto Wang e os outros estavam voltando para casa, descobriram nas notícias que a família de Sun pretendia vender a fazenda para a família inútil de Tang, e que Sun e Tang assinariam um acordo de casamento de sangue. Com o grupo em choque, eles pensaram que a família de Sun deve ter sido forçada a aceitar o acordo. Convencido de que isso os levaria à ruína, Wang sugeriu que eles destruíssem o acordo antes que fosse concluído.
Então, no dia seguinte, Wang e seus amigos voltaram para a casa da família, prontos para a batalha. Quando encontraram a equipe de Tang, Gu ameaçou esmagá-los como um copo de plástico, mas Liang disse que eles tinham voltado para vingar sua derrota na competição. Quando Chen avançou contra ele, uma explosão ocorreu na floresta. Gu correu para a frente e tentou acabar com Zheng, mas foi preso no feitiço de Aish. Antes que Liang pudesse acabar com Chen, Lin lançou seu próprio feitiço para libertá-lo, permitindo que ele revidasse. Enquanto Gu cruzava espadas com Zheng com Isha se perguntando como os garotos foram libertados, Lin começou a correr em sua direção, mas ela fugiu. Ao mesmo tempo, Wang estava correndo em direção à caverna, esperando chegar lá antes que o acordo fosse concluído. Dentro da caverna, Tang e Sun estavam prontos para selar o acordo. Imediatamente, Tang mordeu o dedo e imprimiu-o no papel, dizendo a Sun que estava ansioso para tê-la como sua nova esposa. Quando ela tentou se cortar, Wang apareceu para impedi-la e começou a fugir com o amor de sua vida. Ele disse a ela que tinha vindo para resgatá-la do acordo e que desejava ficar com ela para sempre. Mas, enquanto eles voavam para longe da caverna, o pai de Sun apareceu do lado de fora, dizendo a ela que o acordo era a única solução para salvar a fazenda. Ouvindo suas palavras, Sun afastou-se de Wang e disse-lhe que já tinha prometido assinar o acordo. Ela disse que depois de saírem da caverna no dia anterior, o pai de Tang chegou e ofereceu investir na empresa deles em troca de um acordo de sangue com Tang, porque ele era inútil demais para encontrar uma esposa. O pai de Sun concordou com o acordo, e sua mãe disse que era a única esperança de sobrevivência deles. O pai dela disse que aceitar a oferta salvaria sua família falida de continuar falida e manteria a família nos negócios. As palavras deles a fizeram perceber que sua família falida estava sem esperança. Então ela disse a Wang que era seu dever manter a família unida e disse que estava disposta a sacrificar sua própria felicidade para se casar com o malvado e repugnante Tang. Então ela começou a voltar para a caverna. Quando Wang e os outros estavam saindo, ele notou uma presença misteriosa dentro do lago. Ao decidir olhar dentro, ele de repente puxou um verme estrela gigante que estava sugando toda a força espiritual ao redor da fazenda. Determinado a impressionar sua paixão, Wang tentou puxar o verme enquanto seus amigos o apoiavam. À medida que as memórias de Sun ficavam mais fortes em sua mente, Wang liberou uma chama dentro dele, fazendo-o subir alto no ar. Ao mesmo tempo, na caverna, Sun cortou-se e estava pronta para assinar o contrato. De repente, o verme explodiu diante de seus olhos e a água começou a jorrar do chão, restaurando a vida na fazenda. O pai de Tang tentou persuadir Sun a assinar o acordo, mas sua segurança disse-lhe que o negócio da família estava começando a prosperar novamente, e eles perceberam que o pai de Tang poderia ir ele mesmo. Algumas semanas depois na cidade, Wang e as garotas descobriram que as ruas estavam infestadas de zumbis que haviam caído no feitiço de amor de Sun, depois que a água da família dela acidentalmente vazou no abastecimento de água da cidade, então eles começaram a fugir. Antes de irem longe, os zumbis os encontraram e tentaram devorá-los, mas Wang e as garotas conseguiram escapar. Percebendo que estavam indo em direção a um beco sem saída, Wang decidiu usar sua espada como um skate mágico e partiu com as garotas até chegarem ao telhado. Ao olharem para a cidade, encontraram milhões de zumbis nas ruas que tentavam subir até o topo do prédio. Nesse momento, Chen apareceu na rua, tendo sido pego pelo encantamento de Sun Hong. Quando ele disparou como flash, começou a subir nos zumbis e correu pelas paredes antes de voar em direção ao telhado. Quando ele disse a Sun que a amava, ela o chamou de idiota feio e pobre, e disse que ele era feio demais para ser amado por alguém. Suas palavras o fizeram cair no telhado, e eles perceberam que sua rejeição havia quebrado o feitiço dele. Procurando utilizar essa descoberta, ela gritou para os zumbis abaixo, chamando-os de inúteis, nojentos e imprestáveis que não merecem amor. Naquele instante, o feitiço desapareceu de todos os zumbis. Com a percepção de que o feitiço poderia ser facilmente cancelado, Chen começou a se perguntar como eles poderiam libertar a cidade inteira. Então Lin sugeriu que Sun fizesse uma transmissão ao vivo e rejeitasse todos ao mesmo tempo, para que todos ficassem livres do feitiço dela. No entanto, quando ela tentou usar o telefone, percebeu que não havia sinal de celular. Quando Liu Yun apareceu na torre de celular diante deles, ela tentou dizer que havia cortado o sinal de celular e exigiu que Sun se rendesse a ela, mas eles não conseguiram ouvir suas palavras e tentaram avisá-la sobre um meteorito que estava descendo. Antes que percebesse, o meteorito apareceu acima dela e ela percebeu que o universo estava certamente contra ela, e naquele instante, ela foi explodida em pedaços. Com a torre de celular destruída, Wang sugeriu que viajassem para o espaço para a transmissão ao vivo de Sun. Quando Lin perguntou como chegariam ao espaço, Wang mostrou-lhe seus bilhetes de excursão para um voo até uma estação espacial. Logo, começaram a voar na espada de Wang enquanto os zumbis corriam atrás deles. Ao aterrissarem na cidade, os zumbis começaram a se aproximar, então Chen e Lin se ofereceram para ficar para trás e mantê-los afastados. Sun pensou que seriam esmagados até os ossos e sugeriu fugirem juntos, mas Chen prometeu segurá-los tempo suficiente para o casal escapar. Imediatamente, Wang partiu com ela. Quando entraram no trem, a porta se fechou a tempo, conseguindo manter os zumbis do lado de fora.
Quando o trem decolou em direção ao espaço, os vagões começaram a se separar no ar. Com Wang e Sun sozinhos no vagão, ela esperava ouvir sua confissão de amor, então ele começou a dizer que sempre desejou ter um tempo a sós com ela, e disse que tinha algo importante para lhe contar. Ansiosa para ouvir o resto da sua confissão, ela pediu que ele confessasse todos os seus sentimentos, mas ele apenas disse que notou que a estação estava vazia, e pensou que Chen e Lin teriam adorado a vista do espaço sideral se tivessem vindo com eles. Nesse momento, o sistema anunciou que eles haviam chegado à estação terminal. Quando chegaram dentro da estação, Sun saiu para o espaço aberto e começou a fazer sua transmissão ao vivo. Ao se apresentar, ela começou a contar a todos que nasceu em uma família amorosa e queria se tornar a filha perfeita que os faria felizes. No entanto, quando entrou no ensino médio, percebeu que era uma criança problemática que precisava se apaixonar por um garoto e se transformar em uma futura esposa. E quando sua família faliu, descobriu que ninguém era especial e que todas as coisas boas têm um preço. Desde então, ela começou a trabalhar para ganhar seu próprio respeito e ficou determinada a nunca depender da riqueza de sua família. Embora o mundo finalmente tenha se apaixonado por ela através de seu feitiço de amor acidental, ela disse que não precisa do amor deles, mas apenas deseja o amor de Wang para sempre. Quando ela pronunciou aquelas palavras, o feitiço começou a desaparecer de todos. Sun e Wang tentaram aproveitar o momento, mas logo descobriram que um poderoso meteorito estava se dirigindo para a Terra. Com Sun com medo de que todos encontrassem seu fim, Wang apenas sacou sua espada e a lançou contra o meteorito, despedaçando-o instantaneamente enquanto ele se dissipava em belas luzes pelo céu. Com a ameaça vencida, Sun sugeriu que eles vissem outras partes da estação, mas ao saírem perceberam que misteriosamente se transformaram em personagens tridimensionais. Na esperança de descobrir uma saída, Sun lançou sua espada, mas ela retornou, fazendo-a perceber que estavam presos em um loop. Wang sugeriu quebrar a parede e lançou uma luz protetora para proteger Sun Hong de congelar. No entanto, quando ele abriu um buraco na parede, eles descobriram que estavam dentro de um ciclo espacial. Enquanto isso, no mundo dos demônios, o servo do demônio disse ao imperador que havia conseguido prender Wang dentro de um selo dimensional usando o poder das lâmpadas dimensionais e disse que o selo nunca poderia ser quebrado. Ao mesmo tempo, na Terra, monstros começaram a invadir o mundo. Um monstro tentou acabar com o homem, mas foi repelido. Quando Junya ficou diante dele, ele o atacou mais uma vez e saiu correndo, permitindo que o monstro o perseguisse. Usando um dispositivo, ele disse aos seus homens para resgatar as pessoas para longe da cidade, mas uma besta apareceu para eles e os eliminou instantaneamente. Na estação terminal, Wang conseguiu abrir o painel de controle. Com um estalo, ele os transformou em uma forma poligonal, e Sun parecia a gata do GTA. Ela disse a ele que gosta de sua nova forma e que isso a faz parecer um personagem inútil de videogame. Mas Wang percebeu que a Terra estava sendo atacada. Dentro da Terra, um grande portal apareceu no céu e dezenas de monstros começaram a patrulhar a cidade. A besta disse a Junya para se render, afirmando que a cidade já estava cercada e logo seria destruída, mas Junya disse que eles chutariam suas bundas de volta para o mundo inútil deles. Quando um velho mago entrou em um círculo mágico, ele começou a invocar um poderoso trovão sobre a cidade, pronto para aniquilar os monstros. Quando um relâmpago desceu sobre ele, uma poderosa luz começou a se espalhar ao seu redor. Quando a besta tentou esmagá-lo, os outros magos o apoiaram, fazendo a luz explodir no monstro. Com a besta derrotada, os magos pensaram que a batalha havia terminado. Diante de seus olhos, outro portal se abriu no céu e um transportador demoníaco começou a descer em direção ao chão. Procurando destruí-lo, o velho começou a liberar seus poderes, mas o peso do transportador destruiu o chão sob ele. Enquanto ele tentava liberar todos os seus poderes espirituais, mais portais começaram a se abrir pelas cidades, e várias dezenas de transportadores começaram a descer, esmagando-o sob todo o peso. Milhares de bestas começaram a emergir dos buracos e invadiram a cidade. Enquanto isso, no espaço, enquanto Sun observava o mundo sendo destruído, ela começou a se perguntar se a Terra poderia ser salva. Wang disse a ela que todos ainda poderiam ser salvos. Quando ele voltou com um espelho, disse a ela que o selo dimensional era como um videogame. E Sun percebeu que poderiam destruir o selo esmagando as lâmpadas dimensionais. Quando Wang começou a brilhar com uma luz poderosa, as chamas no mundo dos demônios começaram a queimar mais intensamente. Usando o efeito de resfriamento espiritual de Sun, Wang fez com que as lâmpadas começassem a explodir enquanto lanças de luz as destruíam todas, até que o selo desapareceu da estação terminal, restaurando o casal à sua forma usual. Com o obstáculo removido, Wang disse a Sun para permanecer na estação enquanto ele salva a Terra. Ela disse a ele que sua identidade seria revelada ao mundo, mas ele respondeu que salvar o mundo era mais importante, então voou em direção à Terra e derrubou os portadores com um golpe. Antes que pudesse liberar seus poderes, uma garota misteriosa apareceu atrás dele, e eles desapareceram instantaneamente. Enquanto estava dentro de um trem, Wang percebeu que a garota era Lin, e ela lhe disse que era da raça das borboletas, mas tinha assistido ao seu mundo ser destruído pelo exército do imperador. Demônio Wang perguntou por que eles não tinham enfrentado ele,
Então ela disse que o Imperador Demônio era poderoso demais para alguém derrotar, e disse que ele conquistou muitos mundos para contar. Antes que percebessem, eles apareceram dentro do mundo demoníaco. Então Lin disse ao servo demoníaco para libertar sua irmã que havia sido capturada por eles, na esperança de trocá-la por Wang. Mas o demônio a forçou ao chão e a chamou de inútil, nojenta e fraca, que merecia ser derrotada por ser tão tola e ingênua. No entanto, quando ele tentou forçar Wang ao chão, ele simplesmente se manteve firme e o lançou contra as paredes. Impressionado com sua habilidade, o Imperador Demônio chamou Wang de um oponente digno, dizendo que nunca havia lutado contra um inimigo como ele em 1000 anos. Ao levantar voo, ele pousou diante de Wang e exigiu saber seu nome. Mas Wang disse-lhe que era da classe elite da facção Songhai. Imediatamente, o Imperador o atingiu com um soco poderoso, convencido de que ele estava pulverizado. Mas Wang ficou diante de seus olhos ileso e disse-lhe que ele soca como uma menina. Logo, o demônio caiu fora de seu castelo com um golpe devastador. Então Wang disse-lhe que tentou evitar qualquer batalha para não destruir a Terra relutante em aceitar a derrota. O Imperador decolou, destruindo seu próprio exército, mas Wang voou atrás dele. Decidindo revidar, o demônio o socou para longe e o seguiu em uma cor de luz antes de chutá-lo contra uma rocha. Wang emergiu e eles voaram ao redor da rocha, antes de ele desviar de um golpe do demônio, mas ele o perseguiu, e eles giraram em luzes coloridas, socando e chutando como inimigos jurados, antes que o demônio girasse em uma poderosa explosão, determinado a esmagar Wang, girando ao redor do universo até ficar exausto. Percebendo que Wang estava ileso, o Imperador se perguntou quem diabos ele era. Wang começou a girá-lo e o lançou para longe em outro planeta. Antes que ele caísse dentro de seu palácio, Wang apareceu diante dele e estava pronto para acabar com ele, mas ele decidiu se render. Num piscar de olhos, o servo do Imperador apareceu atrás de Wang, dizendo que descobriu sua fraqueza e estava esperando para explorá-la. Pegando o selo de Wang para sua força, ele o arrancou, e o Imperador pensou que tinham vencido a batalhas. No entanto, quando Wang explodiu em chamas, uma luz ofuscante explodiu o castelo, destruindo tudo à vista. Ao aniquilar o planeta, luzes mágicas penetraram a Terra, causando a destruição dos monstros enquanto os céus se clareavam, os portadores começaram a desaparecer. E com os alienígenas derrotados, o povo começou a celebrar sua vitória. Quando começou a chover, a água começou a curar suas feridas, e a energia espiritual começou a subir novamente. Wang apareceu dentro da Terra com um trovão poderoso, e Lin pensou que ele tinha vindo para eliminá-la por tentar entregá-lo ao Imperador Demônio. Ela pediu que ele permitisse que sua irmã vivesse, e disse que enfrentaria a ira de sua vingança sozinha. Mas Wang apenas disse a ela para chamar seu pai, e dizer-lhe para trazer um novo selo antes que ele destruísse a Terra como o mundo dos demônios. Algumas semanas depois, outra estátua foi feita em homenagem a Jun-Yi, e o mundo pensou que ele era o herói mais uma vez. Ao mesmo tempo, começaram a reconstruir o mundo, e todos tentaram voltar às suas vidas normais. Enquanto o grupo viajava de trem, Guo começou a se perguntar quem realmente salvou o mundo. Mas Chen sugeriu que foi um novo mágico misterioso. Mas quando Sun tentou perguntar a Wang o que aconteceu na guerra, ela viu que seu rosto feio, inútil e nojento estava dormindo. Mas ele estava feliz por finalmente não ouvir a voz irritante dela. Assista neste próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.